today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula a respeito de refração da luz. Voltando aqui agora com a nossa segunda parte sobre o ângulo limite e a reflexão total, beleza? Pessoal, esse exercício que eu vou fazer com vocês é um exercício da VUNESP, um exercício bem interessante, bem legal. Vamos lá, ó. A figura mostra um raio de luz monocromático propagando-se no ar e atingindo o ponto A da superfície de um paralelepípedo retângulo feito de vidro transparente. A linha pontilhada, normal à superfície do ponto de incidência do raio luminoso, e os três raios representados estão situados no mesmo plano paralelo a uma das faces do bloco. Então aí aqui você tem a figura, né? Aqui você tem o paralelepípedo retângulo de vidro, né? Aqui você tem os raios de luz, raio de luz que está incidindo na superfície, no ponto A. Aí, de acordo com isso, aqui o ângulo de incidência de 75 graus, o ângulo de refração de 40 graus, um ângulo de reflexão de 75 graus. Aí, de acordo com a figura, ele quer saber o seguinte, na letra A. De acordo com a figura, que fenômenos estão ocorrendo no ponto A? Então, vamos lá. Então, quando a gente olha aqui para a nossa figura, no ponto A a gente vê quais fenômenos? Eu vejo um fenômeno da reflexão da luz, que é quando o raio de luz incide na superfície e retorna ao meio de origem. Então aqui eu tenho o fenômeno da reflexão da luz. Da reflexão. E além do fenômeno da reflexão, eu tenho o fenômeno da refração, que é quando o raio de luz atravessa a superfície de separação. Então no ponto A está ocorrendo dois fenômenos ópticos, a reflexão e a refração. Agora veja a letra B. A letra B é o seguinte. O ângulo limite para um raio de luz considerado, quando se propaga desse vidro para o ar, é de 42 graus. Reproduza a figura numa folha de papel mostrando o que acontecerá com o raio no interior do vidro ao atingir o ponto B. Então, ou seja, aqui eu tenho um raio de luz que sofreu refração ao passar do ar para o vidro. Agora esse raio de luz ele vai se propagar do vidro com a intenção de ir para o ar, beleza? Só que aqui ele falou o seguinte, o exercício falou o seguinte, que o ângulo limite para que ocorra refração é de 42 graus. O que isso significa? Isso significa dizer que qualquer ângulo superior a 42 graus não vai ocorrer refração e vai ocorrer sim o que nós chamamos de reflexão total da luz, beleza? Então, em função disso, vamos ver aqui, vai acontecer reflexão total ou vai acontecer refração da luz? Para isso, a gente tem que levar em consideração aqui, então, essa figura geométrica que é formada aqui no interior aqui. Isso aqui é um triângulo, um retângulo, beleza? Então, aqui eu tenho um ângulo de 40 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser de 180 graus. Então, ou seja, se isso aqui vale 90 e isso aqui vale 40, esse ângulo aqui de incidência, esse ângulo aqui que é formado entre a reta normal, e o raio de luz, vale quanto? Vale 50 graus. Como 50 graus é maior que 42 graus, então o que está acontecendo? Não está ocorrendo refração da luz, e está ocorrendo, então, o que nós chamamos de reflexão total da luz. Por que está ocorrendo reflexão total da luz? Porque o ângulo limite para que ocorra refração é de 42. Como o ângulo de incidência é maior do que 42 graus, é 50 graus, então não vai ocorrer refração e vai ocorrer, sim, reflexão total da luz. Beleza? Pessoal, vamos para a próxima questão, então. A próxima questão é essa questão da UFO, da Federal de Uberlândia, e ela fala o seguinte, ó. Um raio de luz incide de uma região que contém ar, com índice de refração N igual a 1, em uma placa de vidro de índice de refração N igual a 1,5, com ângulo de incidência de 30 graus, atravessando-a e perfazendo a trajetória AB da figura a seguir, está aqui representado. Após atravessar a placa de vidro, o raio passa por uma região que contém um líquido, sem sofrer desvio,
seguindo a trajetória BC da figura acima, atingindo a superfície de separação do líquido com o ar, que equivale ao ponto C da figura. Aí te deu aqui alguns dados: velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 a 8, seno de alguns ângulos, né, bonitinho. Aí ele quer saber, determine o índice de refração do líquido, a velocidade da luz no interior do vidro, e ele quer saber se o raio vai sair ou não, vai emergir ou não no ponto C. Então aqui você tem a figura, você tem o seu raio de luz que está incidindo no ponto A, formando um ângulo de 30 graus, um ângulo de incidência. Ele passa do ar para o vidro sofrendo desvio, aproximando da normal, né, porque ele está passando de um meio menos para um meio mais refringente, e depois do vidro para o líquido ele atravessa sem sofrer nenhum desvio. Então, de acordo com as alternativas aí, vamos começar aqui na letra A. Primeiro, o que ele quer saber? Ele quer que nós determinemos o índice de refração do líquido. Então, presta atenção. Quando o raio de luz saiu aqui do ponto B, passando para o líquido, o que aconteceu? O raio de luz ele não sofreu desvio. Se o raio de luz não sofreu desvio, significa dizer que o líquido e o vidro apresentam o mesmo índice de refração. Beleza? Então a gente pode dizer que com toda certeza que o índice de refração do líquido, que eu estou chamando de NL, é igual ao índice de refração do vidro, que é igual a quanto? A 1,5. Tá? Por que eu estou afirmando isso com toda certeza? Porque o raio de luz ele não sofreu desvio. Então, se ele não sofreu desvio, significa dizer que os índices de refração são os mesmos. Beleza? Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele quer saber o seguinte: qual que é a velocidade da luz no interior do vidro, ou seja, nesse percurso AB. Para a gente determinar a velocidade de propagação da luz no interior do vidro, eu vou usar a equação do índice de refração absoluta, ou seja, eu vou fazer N, que é igual a C, sobre V. O índice de refração do vidro nós temos, que vale 1,5. A velocidade de propagação da luz no vácuo, a gente tem, que vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, qual vai ser a velocidade de propagação da luz? Então, eu posso dizer o seguinte, que V é igual a quanto? A 3 vezes 10 a 8 dividido por 1,5. Então, a gente vai ter uma velocidade de propagação da luz que vai ser de quanto? De 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá? Essa é a nossa resposta, então, da letra B. Agora vamos para a letra C. Na letra C, o que ele quer saber? Na letra C ele quer saber o seguinte: se o raio de luz emergirá do líquido para o ar no ponto C. Então, ou seja, ele quer saber se o raio de luz vai atravessar a superfície de separação líquido-ar ou se o raio de luz vai sofrer reflexão total. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar o ângulo limite de incidência do raio de luz. Beleza? Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer então? Nós vamos usar a equação. Seno de L é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Beleza? Aí eu consigo determinar o meu ângulo limite de incidência. Então vai ficar o seno de L, que vai ser igual, índice de refração menor é 1, que é o ar, dividido pelo índice de refração maior, que é o do líquido, que vale 1,5, que a gente determinou lá na letra A. Então, seno de L vai ser igual 1 dividido por 1,5 dá 0,66. Beleza? Ou seja, 2/3. Então, ou seja, qual que é o ângulo cujo seno é 0,66? É 41,8 graus. Então, o ângulo limite de incidência, ele vale 41,8 graus. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que para ocorrer refração da luz, o ângulo de incidência formado entre o raio de luz e a superfície, ele tem que ser menor que 41,8 graus.
Se ele for maior que 41,8 graus, o que vai acontecer? Vai ocorrer reflexão total da luz. Então, ou seja, quanto que vale esse ângulo aqui? Ó? O meu ângulo limite eu já sei que vale 41,8, mas a gente tem que determinar quanto que vale esse ângulo aqui que eu estou chamando de x. Beleza? Esse ângulo aqui, ó, ele vale quanto? É o que a gente vai encontrar. Beleza? Para a gente encontrar o valor desse ângulo aqui, a gente vai usar a lei de Snell. Então, vou fazer aqui de verde. Ó. Então, vai fazer, o que eu vou fazer? Vai ficar o n do ar vezes o seno de 30 graus. Isso aqui vai ser igual ao quê? Ao n do vidro vezes o seno do ângulo que eu quero determinar. Que eu vou chamar aqui de alfa, por exemplo. Tá? O n do ar vale 1. O seno de 30 vale 1 sobre 2. Beleza? Vale 1 sobre 2 ou 0,5. O n do vidro vale 1,5. Então, qual que vale o seno de L, de alfa? Então, ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o seno de alfa é igual a quanto? A 0,5 dividido por 1,5. Então, seno de alfa, ele vai ser igual a quanto? 0,5 dividido por 1,5 dá 0,33. Ou seja, vai dar 1/3, 0,33. Qual que é o ângulo cujo seno é 0,33 ou 1/3? 19,5 graus. Isso está aqui na sua tabelinha aqui, bonitinho. Então, ou seja, esse ângulo aqui, ó, vou fazer uma setinha aqui, ele vale 19,5 graus. Aqui vale 90 graus. Então, quanto que vale esse ângulo X ali? O meu ângulo X, ele só pode valer quanto? Se aqui vale 90 e aqui vale 19,5, o meu ângulo X ele vai ser quanto? 70,5 graus. Ou seja, o ângulo de incidência do raio de luz na superfície de separação aqui, ele vale 70,5. O que significa dizer o seguinte, que esse raio de luz ele não vai sofrer refração. Ele vai sofrer o quê? Reflexão total da luz. Por que eu estou falando que ele vai sofrer reflexão total? Porque o ângulo de incidência dele é maior do que o ângulo limite. Belezinha? Pessoal, vamos então para a nossa última questão, né, dessa série de ângulo limite e reflexão total. Essa é uma questão da FUVEST, bem legalzinha também, e ela fala o seguinte, ó. Uma fibra ótica é um guia de luz flexível e transparente cilíndrico, feito de sílica ou polímero, de diâmetro não muito maior que a de um fio de cabelo, usado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias, com baixas perdas de intensidade. A fibra ótica é constituída de um núcleo por onde a luz se propaga e de um revestimento como esquematizado na figura acima. Aí tem um corte longitudinal, tá mostrado aqui na figura acima aqui, ó, bonitinho. Sendo o índice de refração do núcleo 1,60 e o do revestimento 1,45, o menor valor do ângulo de incidência θ do feixe luminoso para que toda a luz incidente permaneça no núcleo é aproximadamente, ou seja, o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é o ângulo limite de incidência. E então, ou seja, eu vou coletar os dados aqui que ele me deu os seguintes dados. Ele me falou que o N do núcleo vale 1,6, que é o índice de refração do núcleo. Falou que o índice de refração do revestimento vale 1,45. Ele quer determinar, então, qual que é o índice, qual que é o ângulo limite de incidência. É isso que a gente vai fazer. Para a gente determinar o ângulo limite de incidência, é só usar a equação que eu já passei para vocês e que eu demonstrei para vocês nas nossas videoaulas. Vai ficar o quê? Seno de L é igual ao N menor, ao menor índice de refração, dividido pelo N maior. Então, ou seja, vai ficar o quê? Seno de L é igual ao N menor 1,45 dividido por
1,60. Então, o seno de L, ele vai ser igual a quanto? Quanto que é 1,45 dividido por 1,6? 0,91. Então, de acordo com a tabelinha que ele passou aqui para nós, qual que é o ângulo cujo seno é 0,91? Aí eu tenho aqui 65 graus. Então, L é igual a 65 graus. Então, a nossa resposta só pode ser a letra E, de escola. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa segunda parte dos nossos estudos, dos nossos exercícios sobre refração da luz, de ângulo limite e reflexão total. E eu volto com vocês numa próxima videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos. Abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.